Em vídeos anteriores, vimos o Brasil como colônia de Portugal. Depois, observamos como ocorreu o nosso processo de independência. Agora partiremos do ponto em que paramos. Veja agora como uma nação recém-independente constrói sua identidade e consolida sua soberania. Se prepare para conhecer o primeiro reinado. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado, um período histórico da nação brasileira que durou de 1822 até 1831. Um momento que nós vamos ter então o Brasil dando seus primeiros passos como nação independente, além então da formação da identidade nacional que começa a ocorrer também nesse período. Preparados? Bom, então a título de contexto nós podemos dizer que o primeiro reinado começa com a Declaração de Independência do Brasil, que vai ocorrer quando Dom Pedro I proclama a independência às margens do rio Ipiranga em São Paulo. Um processo então que foi resultado de transformações que estavam acontecendo lá na Europa, que acabaram enfraquecendo o poder de Portugal dentro desse contexto de geopolítica do século XIX, e Portugal então se vê pressionada pela Revolução Liberal do Porto a tentar transformar o Brasil em colônia novamente. Só que o Brasil não estava muito afim de voltar a esse status de colônia. Portugal se mostra inflexível, então o Brasil proclama sua independência. É muito importante que você esteja em dia com esse conceito, então se você não entendeu muito bem, volta lá no vídeo que eu fiz sobre esse assunto, sobre a independência do Brasil, tá muito bacana. E tenta entender melhor esse assunto, depois você volta pra cá e continua, beleza? Então, nós temos essa independência, mas ainda tem que ser consolidada, e isso vai acontecer no ano de 1824, quando a primeira Constituição será outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I. E essa Constituição estava cercada de controvérsias, porque ela estava adquirindo um caráter mais liberal, ou seja, um caráter que não centralizava tanto o poder nas mãos do imperador. Então, Dom Pedro I, vendo que a Assembleia Constituinte estava fazendo uma Constituição muito liberal, estava tirando muitos poderes da mão dele, vai, dissolve a Assembleia, chama os amigos dele lá, senta com eles e faz uma Constituição, no ano de 1824, outorga ela e pronto. Brasil, então, já... Brasil Império, Brasil com Imperador e agora Brasil com Constituição. E isso já vai marcar, então, um começo bem conturbado de reinado de Dom Pedro I no Brasil. Então, as características que nós podemos citar desse mesmo momento de império, dessa primeira experiência de império no Brasil, foi, inicialmente, nós podemos então dizer que é uma monarquia constitucional, naturalmente, o modelo que estava em voga nesse momento, dentro da história social como um todo. As monarquias constitucionais nesse momento realmente eram um modelo adotado pela maioria dos países que tinham monarquia. A América Espanhola, por exemplo, era república, tinha nações da Europa que também já estavam começando a adotar um modelo de república. Então, monarquia constitucional, basicamente, quando não era república, quando não era absolutismo, monarquia constitucional era uma terceira via muito interessante naquele momento. O chefe de Estado, então, era naturalmente Dom Pedro I, ou seja, a figura do poder era Dom Pedro I, a figura centralizadora, a figura principal, o chefe do Brasil, por assim dizer, Dom Pedro I. Os principais produtos que o Brasil exporta nesse momento é o algodão, o tabaco e o açúcar. Não confunda com o ciclo do café, que começa mais para frente. O café ainda não entrou em cena tão forte como ele vai entrar mais para frente. A economia, então, naturalmente nesse momento, ainda não tivemos a abolição da escravidão, então a economia também era muito baseada no comércio de escravos.
Nesse primeiro momento também nós temos o início de uma construção de identidade nacional. O Brasil, então, depois de 322 anos, 324 a gente contar a partir do momento da Constituição, 324 anos como colônia de Portugal, aquela coisa toda, 324 anos pensando, sendo basicamente uma extensão de outro país, e agora, depois desses anos todos, você tem uma Constituição, você é uma nação independente. Tá bom. E aí? O que faz o Brasil ser o Brasil? É uma pergunta que vai ser a grande pergunta desse momento. A grande pergunta, o que faz o Brasil ser o Brasil? É a partir daí que nós temos movimentos literários, pinturas, poesia, um monte de coisas nesse período vão ser feitas, voltadas justamente para isso, para fazer com que o Brasil possua uma identidade nacional. Uma questão que sempre retornamos a ela quando nós temos esses momentos de ruptura. Nós vamos voltar a essa questão depois, mais lá pra frente, quando a República é proclamada, lá em 1889, que de novo, que todo esse processo que nós vamos ter durante o Império do Brasil de construção da identidade nacional vai ter que ser ressignificado lá mais pra frente, porque nós saímos de Império e vamos para a República. Então, podemos dizer que a construção da identidade nacional do Brasil começa nesse momento, se consolida durante o reinado de Dom Pedro II, e acaba tendo que ser ressignificada mais para frente quando nós temos a proclamação da República. Tudo isso então porque o Brasil deixou de ser parte do Reino Português e agora se vê como uma nação independente, tendo que responder a essa questão, que vai ser basicamente a grande questão por muito tempo. Então, em termos de história mesmo, do primeiro reinado, como eu já falei, o primeiro reinado começa oficialmente mesmo com a independência do Brasil, o 7 de setembro, quando Dom Pedro I declara o Brasil como uma nação independente. A partir daí, então, Dom Pedro I vai ser o primeiro imperador do Brasil durante esse período que nós chamamos de primeiro reinado. Ele vai desempenhar um papel crucial na independência e na consolidação desse novo país, desse nosso Brasil. O ano de 1824 vai ser marcado pela primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que vai estabelecer as bases legais e institucionais do Império, já que nesse primeiro momento estava faltando tudo, estava faltando Constituição, estava faltando limites, estava faltando instituições, estava faltando fronteiras, estava faltando basicamente tudo nesse primeiro momento, já que 11h59, meia-noite, 11h59, Brasil, extensão de Portugal, meia-noite, Brasil, nação independente. Então um monte de coisa precisava ser resolvida agora nesse primeiro momento. Então o Brasil foi por partes. Primeiro estabeleceu que era independente, depois estabeleceu que tinha um imperador, Dom Pedro I, e agora estabelecia uma Constituição. Constituição essa que vai durar por mais 65 anos, até o ano de 1889, quando então a República será proclamada. E aí, naturalmente, essa Constituição deixa de valer, tendo outra a partir do ano de 1821. Mas então você nota que ainda havia bastante coisa para fazer nesse momento. E essa Constituição não era consenso, não era unanimidade nesse primeiro momento de império, de primeiro reinado. Justamente por causa dessa controvérsia que ela estava cercada. Dom Pedro I foi lá, dissolveu a Assembleia Nacional, a Assembleia Constituinte que estava fazendo ela, basicamente fez com os amigos dele lá essa Constituição. Nesse primeiro momento, então, nós temos essas tensões políticas começando a crescer, já que ele tentava manter esse governo centralizado, enquanto os parlamentares queriam mais poder e autonomia de províncias e deles mesmos. Natural, cada um querendo puxar a cordinha pro seu lado. Só que no meio dessa corda estava a população vendo essas tensões, essas brigas que estavam ocorrendo entre imperador e parlamento. Tudo isso então vai ser interrompido por um breve momento quando nós vamos ter o estouro da Guerra da Cisplatina, quando o Brasil vai lutar pela posse da região da Cisplatina, que vai acabar perdendo, como nós sabemos, que hoje é o Uruguai. E esse conflito então vai ter um impacto significativo na política e na economia brasileira.
Porque agora, então, o Brasil mal começou como império, mal começou como nação independente e já tomou um baque desse. Já começou, mas teve que lutar uma guerra e já perdeu territórios. Então a figura de Dom Pedro I agora começa a enfraquecer um pouco. Essas tensões políticas então começam a tomar uma escalada à medida que Dom Pedro I se mostra inflexível, tentando manter o poder centralizado em suas mãos. Surge então aí a figura da Conferência do Equador, também no ano de 1824, que vai discutir essas questões territoriais e políticas da região norte do Brasil, que reflete as divergências que nós temos então entre províncias e governo central. Mais uma vez, o caráter centralizador de Dom Pedro I neste momento vai gerar inúmeros conflitos entre parlamento, entre províncias, entre população. Isso reflete um descontentamento geral da população com a postura de Dom Pedro I, que vai escalar a um ponto em que ele se vê forçado a renunciar, e ele abdica então no ano de 1831 em favor de seu filho Pedro de Alcântara, marcando o primeiro reinado. Mas nós não podemos dizer que o primeiro reinado não teve legado. Apesar de todas as controvérsias, de todas as turbulências, de todas as crises e conflitos que esse primeiro momento de Império do Brasil teve, ele teve um legado sim, já que nós temos então o início da construção da identidade nacional do Brasil. Ainda havia muitas coisas para fazer, mas os primeiros passos haviam sido dados. Com muita dificuldade, mas foram dados. Então, esses primeiros passos foram muito importantes, não se pode negar isso, apesar de realmente, nesse período, diversas tensões políticas e histórico-sociais terem sido iniciadas e perpetuadas. Mas o primeiro reinado, então, tem esse legado de ter estabelecido as bases para o Império do Brasil e para a construção de uma identidade nacional. Então, a partir do momento que Dom Pedro I renuncia em favor de seu filho Pedro de Alcântara, ele volta para Portugal para resolver questões familiares que ele tinha por lá, uma crise de sucessão que estava querendo se iniciar lá no trono de Portugal. Ele vai para resolver essa questão, enquanto o Brasil vai entrar então num período extremamente conturbado, desconhecido de nossa história, que é o período regencial. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Acho que já foi falado bastante coisa nesse aqui. Então, acho que é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.